Perfeito. E assim, eu imagino que durante a medicina, por você lidar com a saúde das pessoas, tem muitos momentos que as pessoas acabam desesperando, ficando nervosas e talvez até desrespeituosas. Você pode me explicar como você lida com isso? Sim, o processo que eu também ouvi isso de colegas e médicos muito mais experientes do que eu, colegas muito mais experientes do que eu, é saber de onde está vindo esse estresse, de onde está vindo essa falta de educação por parte do paciente, tipo, por muitas vezes, ou mais comum ainda por familiares dos pacientes. Numa comunicação de empatia é muito importante. Você tem que ter. Isso é senso comum, ninguém gosta de ser mal educado por ser mal educado. É importante você pensar no porquê que a pessoa com quem você está conversando está irritada. No contexto hospitalar é muito comum que familiares fiquem sem notícia, que pacientes fiquem esperando por muito tempo sem ter um horário exato de quando vai. Afinal de contas, aconteceu um exame, eles ficam ansiosos, é a saúde deles, nós vamos que está em jogo. Às vezes a comunicação com tantas equipes que trabalham em conjunto não é tão eficaz, às vezes o grupo de enfermagem, a equipe de enfermagem passa uma informação que acaba contradizendo o que os médicos dizem algo que na verdade não está acontecendo, porque o grupo dos fisioterapeutas decidiu por um outro viés, e no final das contas acaba criando-se essa grande confusão, e quando o que está em jogo é a vida, às vezes, do paciente, isso causa muito estresse. E aí é realmente comum que eles terminem desabafando em cima de você, por mais que você não tenha culpa disso. Nesses momentos, eu busco exercer empatia, pensar no porquê eu tô aqui, o que essa pessoa está falando, eu tento reprimir um pouco o componente emocional da conversa e focar no que essa pessoa está me dizendo. Por que ela está irritada? É porque ela não sabe o resultado do exame? É porque ela está esperando há 3 horas para o colega chegar e ter uma conversa, o médico responsável por esse paciente, explicar para esse paciente o que está acontecendo? É porque ele tem algum problema com a medicação? É porque ele se sente desconfortável no ambiente por ter que dividir um quarto com outro paciente? Eu acho que nesse momento é importante ouvir ativamente o que a pessoa está dizendo, trabalhar com empatia e deixar bem claro que você está lá para ajudar. Num contexto hospitalar, o objetivo de todas as equipes, de todo mundo que está lá, é a saúde ou bem-estar do paciente. Então, eu tento reafirmar esse objetivo, eu tento escutar a reclamação da pessoa, eu, dentro dos limites adequados, ignorar as palavras mais agressivas, pensar que se eu tivesse essa mesma situação, a probabilidade de eu estar reagindo dessa mesma forma seria alta, e tentar de pouquinho em pouquinho, com compreensão, deixando bem claro que eu estou entendendo de onde essa pessoa está vindo, uma tática retórica, até você repetir para a pessoa com que você está conversando, o que ela acabou de falar, para deixar bem claro que você está querendo entender. Por exemplo, assim, eu não estou satisfeito com a comida do almoço. Aí você repete, eu entendi direito que a senhora, por exemplo, não está satisfeita com a comida do almoço. E aí, com esse tipo de truque, você vai se aproximando do seu interlocutor e você vai diminuindo a tensão de pouco em pouco.